Agora vamos desenhar a grade das opções, que vai ficar talvez um pouco mais claro agora todos esses conceitos, tá? Acho que eu vou desenhar aqui do lado. Desenhar aqui do lado aqui. Então vamos aqui, ó. Grade de opções. Isso daqui você vai encontrar nas plataformas, tá? Grade de opções. Então vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui call de um lado, né? Então a gente tem as calls e do outro lado a gente tem as puts, tá? Aí a gente tem aqui o quê? Ah, geralmente, tá? Eu vou colocar algumas coisas que é a probabilidade, o delta, o tipo, e aqui no meio a gente tem o strike, né? Então aqui a gente vai ter o tipo, o delta. Isso aqui é uma variável grega, tá? Que eu vou só dar a introdução aqui. E a probabilidade. Tá bom? Então aqui vamos separar. Aqui os strikes vão ficar aqui no meio, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui um caso aqui, né? Então, sei lá, 24. Geralmente, tá? Elas vão de meio em meio aqui, mas não necessariamente. Depende de cada opção. Depende qual contrato está aberto lá na B3, tá? Mas vamos colocar aqui de meio em meio, tá? Só como exemplo. Então, 26, 26,5, 27, 27,5. Tá bom? Aí vamos supor que o preço ele está ali no 26, né? Que foi o que a gente falou. Tá aqui, ó. O preço está aqui. Então, esse cara aqui, seja call, seja put, ele é o ATM, tá? Ele é o at the money, tá bom? E aí, no caso das calls, tudo que está aqui abaixo do strike é o ITM, tá? Então aqui é tudo ITM. E para cima do strike é tudo OTM. E no caso das puts é o contrário. Se o strike está abaixo do preço do ativo objeto, é tudo OTM, OTM. No meio é o ATM e para cima é o ITM, tá? Então, isso daqui é a grade de opções quando você olha, tá? Na plataforma que você escolher. Agora vamos começar uma introdução bem rápida aqui sobre o conceito das gregas, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está falando de opções, a gente está falando de derivativos, tá? O nome derivativos já quer dizer que ele deriva de alguma coisa. Então, no caso específico das opções, o que é um derivativo, ela deriva do ativo objeto. Quem que é o ativo objeto? Né, que a gente fala que é o underlying. O ativo objeto é a própria ação, tá? Então, por exemplo, a ação da Petrobras, a ação do Bradesco. O derivativo dessas ações são as opções dessa própria ação, tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, o delta, que é uma das variáveis gregas, que é influenciada pela variação do preço do ativo, o que que eu estou querendo dizer? Se o preço do ativo da Petrobras variar X, o preço das opções, por consequência, vai variar nessa mesma proporção. E essa variável delta, que é uma das derivadas do preço do ativo objeto, influencia no preço da opção, tá bom? Então aqui, quando a gente está falando do delta ATM, que é exatamente onde está o preço do ativo objeto, esse delta é o 0,5, tá? É o 0,5. O que que significa um delta de 0,5? Significa que se o preço da ação mover R$ 1, aqui vai mover 50 centavos. Por quê? Porque a probabilidade desse contrato ser executado é de 50%. Isso aqui é uma foto, tá?
essa grade de opções ela é dinâmica. Então, agora, nesse exemplo, o preço está 26. Se daqui a pouco o preço estiver 25, esse ATM não vai ser mais o 26, vai ser o 25,50. Ah, e se o preço for para 27,50, o ATM vai ser o 27,50. A probabilidade de ocorrência desse contrato lá no seu vencimento vai ser 50% e não mais o do 26, tá bom? Então isso é totalmente dinâmico. Você lembra que lá no começo eu falei que na maioria das operações que eu executo, ó, 80% das operações estamos vendidos, né? E aonde que nós estamos vendidos? A gente vai vender opções aonde tem mais valor extrínseco, tá? E aonde tem mais valor extrínseco? É exatamente no ATM. Então aqui, ó, no ATM, o VE, o VE é maior. Então se a gente quer vender, né? Vender, quando você, é comércio aqui, tá, gente? Então se você quer vender, você quer vender caro. Vender caro. Então você quer vender caro. Então aonde se você quer vender caro, aonde que você vai vender a opção? No ATM, tá? Você vai vender aqui no nessa faixa de preço aqui do ATM, tá bom? Vamos ver isso daqui na prática, né? Vamos aqui no Profit. Olha aqui, ó. Essa é uma grade de opções, tá bom? Então a gente aqui está no ativo, ó, Petrobras, tá? É, vamos pegar aqui, ó. Tem os vencimentos, tá vendo? 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias. Esse daqui, ó, 5 dias, que é nesse caso aqui no dia 19/7, o próximo vencimento, ele é um vencimento que tem maior liquidez, que é um vencimento mensal, tá? Esses daqui, ó, pode ver que até o código das opções muda, tem um W de week, eles são vencimentos semanais, ó, semanal, 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 tá? Eu peguei aqui o próximo vencimento, tá? O próximo vencimento aqui para 25 dias é no dia 16/8. Então vamos lá, ó. Desse lado aqui, ó, a gente tem as calls, tá vendo? Desse lado aqui a gente tem as calls. Aqui no meio a gente tem o strike e aqui a gente tem as puts, tá bom? E essa linha azul aqui é o ATM, tá? O preço do ativo está 38,15. Qual que é o valor de strike mais próximo do preço do ativo? É o 38, tá? Então esse cara é o ATM. Então, ó, e o ATM, ele vem até mais ou menos aqui, tá vendo essa linha tracejado? É o ATM. E depois aqui é o ITM, tá? Das opções. Vamos voltar aqui, ó. É o ITM das opções. E se a gente for por outro lado, baixar, você também vai encontrar essa linha aqui, essa marca d'água aqui, esse pontilhado. Acima disso daqui é o OTM das calls. E o inverso para as puts. A linha azul é o ATM das puts, tá? Para baixo aqui, que são os strikes crescendo, você tem o ITM das puts. E para cima, onde os strikes estão caindo, você tem o OTM das puts, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos para o ATM, seja das calls ou seja das puts, tá? De novo, o preço do ativo objeto está 38,15, o strike está a 38, que é o mais próximo do preço. Você vê que no caso das opções de Petrobras, ele vai de 25 em 25 centavos, tá? A gente está falando que o preço dessa opção aqui, o último negócio, foi 1,44. É uma opção tipo europeia, tá? Que tem um delta de 0,59, ou seja, ele gira em torno de 0,50%. Tá? Qual que é o valor justo dessa operação, né, dessa opção? O intrínseco é o 0,15, porque é a diferença do 38 para o 38,15. E o extrínseco é o restante, tá? Para chegar no preço de 1,44. Ah, mas por que que essa opção ela não vale só 15 centavos? Ela vale. Porém, dada a volatilidade, ó, tá até aqui, ó, volatilidade implícita, que vai ficar para uma próxima aula, ela vale 1,44, o intrínseco de 15 centavos e 1,29 de valor extrínseco, tá? E por outro lado aqui as puts, a mesma coisa, né? A put vale 93 centavos, né? Nesse caso aqui a put, ela não tem valor intrínseco, ela só tem valor extrínseco, tá?
ela só tem valor extrínseco de 0,93 centavos. As puts, elas passam a ter valor intrínseco no ITM, acima do strike, tá vendo? 0,10, 0,35, 0,60. E o oposto acontece para as calls, tá vendo? Acima do strike, elas não passam a ter mais valor intrínseco, tá bom? Então, esse daqui é um exemplo de uma grade de opções aqui no Profit. Então, aqui é onde a gente vai olhar, tá? Quais opções, qual vencimento, que tipo de operação que a gente quer fazer, que tipo de opção a gente quer executar. ATM, ATM Call, ATM Put, OTM Call, OTM Put, ITM Call, tá? É aqui que a gente vai olhar qual opção que a gente vai utilizar para montar as nossas estruturas, tá bom?